Quando eu ouvi falar em Brasília, eu queria que meus filhos nascessem em Brasília. A interiorização da capital começou a ser discutida na época do Brasil Colônia. O Marquês de Pombal foi o primeiro a defender que a capital do Brasil não poderia ficar tão exposta às invasões. Pegou o mapa do Brasil e disse assim, aqui, região de grande progresso futuro. Começou a riscar com lápis. Começou exatamente onde hoje é Brasília. Tra il grado 15 e il grado 20 vi era un seno assai lungo e assai largo, che partiva da un punto che formava un lago. Allora una voce disse ripetutamente: quando si verranno a scavare le miniere nascoste in mezzo a questi monti, di quel seno apparirà quella terra promessa, fluente latte e miele. Sarà una ricchezza inconcepibile. A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos decênios. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Janeiro de 1957. O projeto urbanístico de Lúcio Costa é escolhido por meio de concurso. Foram 26 concorrentes de todo o Brasil. They chose the plan of Lúcio Costa. Lúcio Costa is a professor of city planning and defined his project in these words. It is based on the fundamental sign utilized to indicate a locality. 2 axes crossing each other at right angles. A simple cross. We had to take into account the slope of the land. Also, the natural fall of the local waters. And so we curved one axis a little, making a triangle which contains the constructed area. Modern roads with no intersections were planned to correspond to the natural lay of the land. And as chief architect was chosen world-famous Oscar Niemeyer. Normalmente, o centro de uma capital, de uma cidade, o núcleo central, e a cidade se desenvolve em torno daquele núcleo principal. E a praça principal está no centro da cidade. E me pareceu interessante fazer o inverso, fazer essa praça principal na cabeceira, como um convite, como um primeiro passo em direção ao lago e à paisagem. O Congresso comanda, né? Tem mais raízes, compreende? E como os poderes são 3, eu imaginei que um triângulo equilátero seria a forma geométrica apropriada para colocar esses 3 poderes.
os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. A primeira obra de Brasília foi o Catetinho, um palácio de tábuas. Projeto de Oscar Niemeyer e presente de amigos a Juscelino. Ficou pronto em 10 dias. Servia de residência e como sede do governo em Brasília. A construção de Brasília avançava em ritmo acelerado. Os palácios do Planalto e da Alvorada já estavam prontos. O presidente da Comissão de Transferência, deputado Neiva Moreira, trabalhava arduamente para convencer deputados e servidores a se mudarem. Para ele, Brasília só passaria a ser considerada a nova capital com a Câmara instalada e funcionando no dia da inauguração. Deputados e servidores foram convidados a conhecer a nova capital e os apartamentos disponíveis para mais de 1.000 famílias. Resistências de um lado, esperança de uma vida próspera do outro. Os pioneiros não param de chegar. Em 1959, Brasília já tem mais de 60.000 habitantes. Começou a chegar gente do Brasil inteiro. De Minas, de Goiás veio quase todo mundo. Eu quero passar desde Goiás. De Minas veio muita gente. E do Nordeste. Eram 3 pau de arara que saíram da minha cidade. Nós viemos, passamos 12 dias de viagem. Com 6 dias acabou a comida e ficou mais 6. A gente se refazendo no caminho com aquele que tinha um pouco, passando até fome nessa cidade, dormia debaixo do pau de arara. E chegando aqui em Brasília, nós fomos recebidos no acampamento da Construtora Nacional e logo em seguida já fomos sendo contratados, quase as 3 carradas juntos, só no Congresso. No ar da salva de 21 tiros de artilharia e os acordes do hino nacional, o presidente da República hasteou a bandeira brasileira na Praça dos Três Poderes. A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. Embaixadores especiais de vários países do mundo são recebidos pelo presidente da República. Trazem eles as felicitações de outros governos e outros povos que também saúdam Brasília. Vieram em missão especial para este ato único em nossa história. Durante a cerimônia de instalação do Poder Executivo, falou o presidente Juscelino Kubitschek. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque à gloriosa evocação do passado junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de 2 acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram. O de fazer o Brasil afirmar-se como nação independente. O sonho dos Inconfidentes de 1799 tem nesta realização de 1960
a sua etapa derradeira, pois agora encontra o Brasil o seu verdadeiro destino e poderá caminhar mais solidamente para a completa emancipação. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar.